atacante Rogério, conhecido como Neymar do Nordeste, está livre no mercado após ter seu contrato rescindido com o Pumas do México, clube pelo qual atuava desde julho do ano passado. O Pumas anunciou a saída de Rogério por meio de um comunicado oficial, divulgado nas redes sociais, reconhecendo o profissionalismo e a dedicação do jogador de 31 anos de idade. O atacante brasileiro jogou 38 partidas oficiais pelo clube mexicano, com 9 gols anotados. E segundo o jornalista Gabriel Sá, da Jovem Pan, Rogério foi oferecido ao São Paulo. Abre aspas, o jogador está livre no mercado após rescindir com o Pumas do México. Cabe à diretoria e à CN decidirem, fecha aspas, disse. E Gabriel Sá ainda completou dizendo o seguinte: conversando com pessoas ligadas, a impressão que fica é que não anima muito os dirigentes do São Paulo. A primeira passagem deixou marcas, sobretudo fora das 4 linhas. Vez ou outra, Rogério interage com postagens da torcida nas redes. Só assinará se CN pedir. Vale lembrar que Rogério teve passagem pelo São Paulo entre 2015 e 2017, sem conseguir se firmar na equipe. Antes de ir para o futebol mexicano, o atleta estava na Ferroviária. Rogério ainda passou por diversos outros clubes do Brasil e do exterior. E aí, você queria que Rogério voltasse ao São Paulo? Após renovar os contratos de Luciano e Diego Costa, o São Paulo ainda busca estender o vínculo de Igor Gomes. O meia, que tem dado uma volta por cima após críticas da torcida, tem tido prioridade em sua renovação, já que seu contrato é válido até o dia 31 de março de 2023. Mesmo com a necessidade de fazer um acordo mais duradouro, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube 6 meses antes do término do vínculo atual. O tricolor prega cautela nas conversas. Por outro lado, aposta na troca de agentes do meia para avançar. Antes ligado à TFM Agency, o jogador passou a ter a carreira cuidada por Juliano Bertolucci. A mudança pode facilitar a renovação, isso porque Bertolucci tem boa relação com a atual diretoria são paulina e grande influência no mundo da bola. Em entrevista ao GE na semana passada, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, afirmou que a negociação com Igor Gomes ainda poderia levar um tempo, mas que havia otimismo em um desfecho positivo. Ainda não houve um acerto em relação aos ajustes financeiros para a renovação de contrato. A extensão de vínculo de Igor Gomes é importante para as pretensões do São Paulo no que se refere ao equilíbrio das dívidas. O garoto é visto como um dos mais promissores jogadores que subiram nos últimos anos das categorias de base e pode render um bom dinheiro ao clube. No início deste ano, ele recebeu sondagens de clubes da Europa e do Botafogo e sinalizou com uma proposta de 20 milhões de reais. O São Paulo acredita que ele tenha um valor de mercado maior. Titular absoluto de CN na temporada, Igor Gomes é um dos jogadores que mais atuaram em 2022. Com o treinador, o meia tem sido mais participativo, inclusive na marcação, e tem ganhado destaque jogo após jogo. Nesta quinta, às 19h30, diante do Juventude, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, ele deve estar novamente entre os titulares. São Paulo e André Curi pediram à Justiça que o processo que determinou o pagamento de 26 milhões de reais por parte do clube ao empresário seja suspenso por um período de 180 dias. Segundo apurou a coluna do UOL com fontes do clube tricolor, o motivo da suspensão seria a discussão de um acordo que pode conceder ao São Paulo o parcelamento do débito. As conversas estão em andamento, com as partes discutindo minutas contratuais, formas de pagamento e o número de parcelas, para assim encerrar de vez a briga que começou em 2021. O pedido de suspensão já foi acatado pela 11ª Vara Cível de São Paulo. No fim de março, a Justiça havia dado 15 dias para o São Paulo pagar uma dívida de 26 milhões com o empresário André Curi. A decisão é relativa a cumprimento de sentença de um processo que o clube tricolor já havia sido condenado em 2 instâncias. A dívida é por um empréstimo na compra do atacante Raniel, hoje no Vasco. O valor emprestado serviu para que o time tricolor comprasse do Cruzeiro o atacante Raniel. Os recursos para o pagamento ao clube mineiro saíram da conta de Curi. No dia 8 de julho de 2019, Curi depositou 13,7 milhões na conta do São Paulo. O show do Metallica reacendeu a já forte e intensa rivalidade entre São Paulo e Palmeiras na noite da última terça-feira, dia 10, no Morumbi.
Afinal, durante a apresentação da banda norte-americana, a mensagem Estádio do Palmeiras apareceu no telão e chamou a atenção dos presentes. Vale lembrar que os dois clubes rivais históricos dentro de campo, decidindo inclusive as duas últimas edições do Campeonato Paulista, além de uma vaga nas semifinais da Libertadores de 2021, possuem certa rixa fora dele, tudo por conta dos shows nacionais e internacionais. De acordo com alguns vídeos postados nas redes sociais, a banda iniciou seu show com imagens antigas de apresentações já feitas no Brasil. Dentre elas, uma de 1993 no estádio do Palmeiras, na ocasião antigo Palestra Itália ou Parque Antártica. A frase em questão, Estádio do Palmeiras, levou muitos fãs ao delírio. O São Paulo lucra R$1,5 milhão por dia com shows como esse no Morumbi e 30% do valor de produtos consumidos durante o evento. Neste show do Metallica teve mais de 70 mil pessoas presentes. O São Paulo pretende fazer mais shows nos próximos meses e em breve fará divulgações a respeito. Atualização, amigos tricolores. Atualmente no Shakhtar Donetsk, o David já disse sim e encaminhou ida ao Benfica na próxima temporada. Os portugueses pagarão 12 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais aos holandeses. E quem sai contente da tabela da negociação é o São Paulo. Por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, o tricolor tem direito a 3% do negócio, podendo embolsar 1,8 milhão de reais. De acordo com o jornal português A Bola, é questão de tempo para o anúncio oficial. A equipe de Lisboa e o brasileiro de 25 anos só discutem os últimos termos salariais para que fechem o negócio. O avanço ocorreu na última terça, dia 10. Segundo o veículo lusitano, clube e jogador voltaram a se falar após uma semana de pausa nas tratativas. Foi aí que a transação ficou por detalhes. Em janeiro, David Neres deixou o Ajax, rumou ao Shakhtar por 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais. O negócio rendeu 2,8 milhões de reais ao São Paulo por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. Agora, com uma nova transferência, o clube paulista volta a embolsar uma quantia milionária. Revelado pela equipe do Morumbi, David Neres disputou somente 8 partidas pela equipe profissional até ser vendido. Ao todo, marcou 3 gols. Pelo Ajax, jogou pouco mais de 4 temporadas, disputou 180 jogos e marcou 47 gols. Mais uma atualização para vocês. Segundo apurações do Bola VIP Brasil, o São Paulo está bem otimista com a contratação de Igor Rabelo. A diretoria ouviu que apenas uma proposta do exterior pode tirar o atleta do radar, que tem contrato com o Galo até o fim desta temporada. Vale ressaltar que estava tudo alinhado na última janela com o jogador e seu staff, mas faltou tempo e acerto com o Atlético Mineiro. Agora a diretoria vai tentar novo acordo com o Galo em julho. O atleta é bem visto por Rogério Ceni, que acredita que Rabelo tem características que faltam em um zagueiro no seu atual elenco. O São Paulo encerrou na manhã desta quarta-feira a preparação para o confronto diante do Juventude em Barueri. A má notícia da quarta para Rogério Ceni ficou por conta de Andrés. O meio-campista colombiano foi diagnosticado com lesão muscular no reto femoral direito, segue sob tratamento e será desfalque. Sem o colombiano, o elenco teve uma atividade técnica e depois um trabalho coletivo de 11 contra 11, no qual o treinador promoveu ajustes táticos finais para o duelo. Os jogadores ainda treinaram finalizações e cobranças de pênaltis. Um possível São Paulo para quinta-feira tem Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson, Luciano e Caleri. O São Paulo precisa da vitória diante do Juventude para avançar no torneio. Na primeira partida, disputada em Caxias do Sul, a equipe ficou no empate por 2-2 no Alfredo Jaconi. De olho nas outras modalidades do São Paulo, o basquete tricolor enfrenta o Franca nesta quarta-feira às 20 horas no ginásio Pedrocão, pelo primeiro jogo dos playoffs da semifinal do NBB. A partida reedita a final do Campeonato Paulista vencida pelo tricolor. O confronto é o primeiro de uma série de até 5 jogos. A partida terá transmissão pela ESPN e pelo YouTube do NBB. O São Paulo acabou a primeira fase na quarta colocação. Nas quartas de final fez 3-0 no Bauru e chega embalado para a semifinal. Vale lembrar que o segundo e terceiro jogo do confronto serão no ginásio do Morumbi, no sábado e na segunda-feira, respectivamente.
Se necessário, o quarto e quinto jogo acontecerão também no ginásio Pedrocão. No tricolor, o discurso é pés no chão e cautela para enfrentar o adversário. Embora tenha perdido o título do Paulista para o São Paulo, o Franca terminou a primeira fase do NBB na liderança geral. Vale lembrar que o São Paulo é o atual campeão paulista da Champions League das Américas e também vice-campeão da Copa Super 8 e do NBB. Faltando uma rodada para o encerramento da primeira fase, o São Paulo já está classificado para a etapa seguinte do Brasileiro Feminino Sub-20. Com a vitória por 5-0 sobre o Minas Brasília, o time são paulino garantiu a vaga. Na conclusão da primeira fase, o São Paulo enfrenta na próxima sexta-feira, dia 13, às 20h30, o Cuiabá no estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!